Loteca concurso 917, acumulada em 2.200.000 reais. O concurso 916 não houve acertador com 14 jogos e com 13 jogos, 2 acertadores, R$ 49.804 para cada um deles. Loteca 917 acumulada em 2 milhões de reais, 2.200.000 reais. Fiquem atentos. Serão partidas pela Série A, Série B e o primeiro jogo da final da Série C. E uma partida pelo Campeonato Francês. Fiquem atentos no jogo 14. Está marcado para domingo, porém essa partida é no sábado. E corre o sério risco de ser adiado esse jogo por causa do Covid. Jogadores do Remo, vários deles, foram detectados com o vírus da Covid-19. Fique atento, de repente esse jogo vai ser adiado. Por enquanto ainda está informado como o jogo 14 da Loteca. Está escrito domingo lá, mas é no sábado a partida. Ok? Fique atentos com o jogo 14, com a troca ou não desse jogo amanhã. Informo para vocês aqui se tiver alguma mudança. Lembrando que o jogo 1 é no domingo, é o clássico Grenal, ok? É o jogo 1, partida do domingo. Teremos 6 partidas no sábado, né? Porque o jogo 14 é sábado. E as 8 partidas no domingo, ok? Fique atentos com esse jogo 14. Meu palpite seco para cada uma das partidas, palpite seco, para você analisar cada situação. Lembrando que pela Série B e pela Série C, aliás, pela Série A e Série B, teremos jogos no meio de semana. Na frente do nome de cada equipe tem a classificação atual. Lembrando que quarta e quinta-feira teremos jogos, ou seja, essa classificação vai modificar totalmente. Informando o resultado para vocês durante a semana, eu coloco a classificação atualizada de cada equipe, para você preparar melhor seu palpite na sexta-feira, ok? Lembrando que hoje encerra a rodada da Série A, às 8 horas tem Flamengo e Goiás, Goiás e Flamengo, ou seja, podendo já modificar essa classificação hoje mesmo, ok? Série B, jogos terça e quarta, e Série A, quarta e quinta, ok? Fiquem atentos pela mudança de classificação. No Campeonato Francês não vai ter modificação na classificação, pois os jogos começam a partir de sexta-feira a rodada. Ok? Na frente de cada equipe, a classificação. Vamos lá com os meus palpites secos em cada jogo. Jogo 1, o Internacional e Grêmio. Como eu disse, quarta e quinta-feira eles jogarão. Essa classificação pode modificar. No momento o Inter é o segundo colocado, um ponto atrás do São Paulo, e o Grêmio é o quarto colocado. Ambos os times gaúchos no G4, ok? Uma briga, rivalidade entre os dois, vai mexer muito com essa competição ainda, um querendo ser melhor do que o outro lá no sul, ok? Fiquem atentos. O meu palpite seco continua no Grêmio. O Inter muda de treinador, mas continua perdendo para o Grêmio. Será que vai cair esse tabu ou não? É clássico, né, gente? É jogo para triplo. Mas o meu palpite seco, o Grêmio. Jogo 1, coluna 2. O jogo 2, pela Série B, no sábado, o Confiança do Sergipe contra o líder América Mineiro. Partida no sábado às 16h30. Terça e quarta-feira, Série B, ok? O líder América só perde essa ponta se ele perder e a Chapecoense ganhar, pois se tiver apenas um empate, o América continua à frente porque tem mais vitórias, ok? Mas como eu falei, terça e quarta-feira eu coloco o resultado e a classificação atualizada. O meu palpite seco, América, o líder, no jogo 2, coluna 2. Jogo 3 é o clássico Monaco, né? Mônaco e o Olympique de Marselha. Ok? É o quarto colocado contra o sexto colocado. O Mônaco tem 3 vitórias seguidas na competição. O Olympique está com empate, derrota
e vitória nos últimos jogos. Fica atentos. No primeiro turno, o Olympique venceu por 2-1. Como é no seco, eu vou de empate no jogo 3, mas é jogo de tripla, hein, gente? Clássico é tripla, fica atentos. O favorito no momento pela campanha é o Mônaco, mas eles não estão muito diferentes no outro, não, ok? Fica atentos nesse jogo. Mete um tripla aí se puder. O meu palpite seco, empate. Jogo 4, pela Série B, Avaí, 8º lugar, contra o Guarani, 10º lugar. Praticamente não tem chance mais de entrar no G4, porém nesse meio de semana ainda teremos a rodada. Quem sabe ainda vão respirar pelo G4, ok? Avaí pelo fator campo apenas, mas é um jogo que tudo pode acontecer. Meu palpite seco, Avaí. No jogo 4, coluna 1. Jogo 5, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Pela Série A, no sábado às 21 horas. E o Lucha vai derrubar a gente de novo ou não? Porque com certeza o Coritiba derrubou todo mundo contra o Vasco da Gama nessa rodada, né? Da Loteca 916. Eu vou no jogo coluna 1. O Vasco agora está precisando ganhar para não correr risco de ficar na zona da confusão, né? Como disse o Lucha. Fica atentos com esse jogo. Lembrando que antes dessa partida eles jogam no meio de semana. Fiquem atentos. Meu palpite C, coluna 1, Vasco da Gama. Jogo 6, São Paulo e Coritiba. E o Coxa vai derrubar a gente ou não de novo na loteca? Eu vou empate seco, Coritiba. Lembrando que no meio de semana, se eu não me engano, tem São Paulo Internacional. Jogo do primeiro contra o segundo colocado. Fiquem atentos. Mas se o São Paulo ganhar do 19º, embora tudo pode acontecer, será mais uma zebra. Meu palpite São Paulo, coluna 1, jogo seco. Coluna 1 seco, jogo 6. São Paulo. Jogo 7, Atlético Paranaense e Flamengo será o meu jogo aberto, o meu palpite duplo aberto. Vitória do Atlético Paranaense, que está crescendo de produção, contra o Flamengo da incógnita chamado Rogério Ceni. Será que ganha do Goiás hoje ou não? Se ganhar do Goiás hoje, vai fortalecido. Mas lembrando que na quinta-feira o Flamengo ainda enfrenta o Palmeiras. Muita coisa pode acontecer até esse jogo. Por isso que eu estou indo no duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, no jogo 7. Jogo 8, Ceará e Palmeiras. O mesmo caso, né? Jogo no meio de semana, quinta-feira. No domingo, o Palmeiras. E aí? Já começa as finais, não é? É dia 30 que está marcado a final da Copa do Brasil. Tem que confirmar aí se o Palmeiras vai colocar time alternativo ou não. Eu vou no empate seco nesse jogo, porque o Ceará precisa lutar pela Sul-Americana ainda. Como ele joga em casa, e o Palmeiras vai estar preocupado com esses jogos finais que está chegando para ele, contusão, esse negócio, poupar jogador, tudo pode acontecer. Mas até sexta-feira a gente vê o que vai acontecer na rodada do meio de semana, ok? Meu palpite, empate no jogo 8. Jogo 9, pela Série B, o Cruzeiro contra o Náutico. O Náutico na beirada da zona de rebaixamento, o Cruzeiro nem sobe, parece que não desce. Passou um aperto, né? Alguns jogos aí ele tem que ajudar ele, senão era para ele estar beirando o Z4 também, né? O Cruzeiro, ano que vem não, esse ano tá na B de novo. É como o pessoal tá falando, o B da B, né? Por isso que o Cruzeiro está só passeando no campeonato. Vou colocar o Náutico, que luta pelo o perigo da rebaixamento. E o jogo é em campo neutro, né? Estádio da América Independência. Ou seja, eu vou seco na zebra, Náutico. Meu palpite 9, coluna 2. Jogo 10, pela Série A, Sport Bahia. Um clássico nos destinos das duas equipes que estão na intermediária. O Bahia entrou na zona de rebaixamento. Jogo perigoso. Eu vou ficar em cima do muro nesse jogo, no empate. Sport e Bahia. É um confronto contra o rebaixamento. Fica atento nessa partida. O Sport está com um momento melhor, mas as duas equipes não estão bem na competição. Meu palpite é empate no jogo 10. Jogo 11, Atlético Goianiense e Fortaleza. Meu palpite seco no Atlético Goianiense,
muito forte no seu estádio. Fortaleza caindo de produção, está passando um aperto, com o perigo de entrar na zona de rebaixamento. Fica atentos nesse jogo. Fortaleza precisa pontuar, mas o meu palpite seco é Atlético Goianiense, coluna 1 no jogo 11. Parece que o Fortaleza demitiu o treinador recentemente. O Chamusca tinha ido para lá, parece que já foi mandado embora. Fica atentos nesse jogo. E rodada no meio de semana ainda para definir melhor como estão as equipes. Jogo 11, coluna 1. Jogo 12, Ponte Preta e CRB pela Série B. Ponte Preta parece que jogou fora todas as suas chances. Vamos ver na rodada desse meio de semana ainda, se ainda terá chance de G4, aliás. O CRB no meio da tabela, nem sobe nem desce. Por isso estou jogando seco na Ponte Preta, mas é um jogo muito complicado. Fica atentos com a rodada do meio de semana. Meu palpite seco, coluna 1, Ponte Preta. Jogo 13 é o Clássico Carioca. Fluminense, sétimo colocado, contra o agora lanterna Botafogo. Fluminense super favorito, porém as duas equipes estão alternando bons e maus momentos e não são confiáveis. Por isso eu fiquei em cima do muro do meu palpite. Como é um clássico, tudo pode acontecer. Parece que o jogo deve ser no Engenhão, né? Porque o Maracanã vai ser preparado para Libertadores, é final, né? Parece que já está. Esse jogo deve ser no campo do Botafogo, por isso que eu estou colocando empate, pois é na casa dele, né? Mas o Fluminense é o franco favorito, pelo momento, ok? Mas o meu palpite é empate no jogo 13. Jogo 14, como eu disse para vocês, é a final da Série C. Acharam que estava livre da Série C na loteca. Foi o quadrangular que definiu os classificados para a Série B, mas temos a finalíssima de um primeiro de um grupo contra o primeiro do outro grupo. Primeira partida marcada para esse sábado no campo do Vila Nova. Porém, como eu já disse, o jogo é sábado, não domingo, como está escrito na caixa. E esse jogo pode ser adiado. O Remo ia pedir a CBF para adiar por causa de várias pessoas com Covid no elenco do Remo. Fica atento se vai ter adiamento ou não, se vai ter a troca do jogo ou não pela loteria, pela loteca, ok? Se tiver a troca, eu informo para vocês aqui no canal. Meu palpite é Vila Nova, exatamente por causa da situação dos jogadores do Remo, que alguns deles não devem jogar, ok? Meu palpite seco, coluna 1, no jogo 14. Esses foram os meus palpites da loteca 917, acumulado em 2.200.000 reais. Fiquem atentos com jogo por jogo e a rodada do meio de semana, ok? Dê o seu palpite, inscreva-se no canal e deixe o seu like, ok? Dúvidas? Deixe nos comentários abaixo. Um abraço para você, eu sou Flávio Azevedo, uma boa semana e boa sorte.